Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Anderlan trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Nós já conhecemos essa passagem, que inclusive tem o nome de o óbolo da viúva, né? E nós vemos aqui a diferença da doação dessa viúva e da doação das outras pessoas. Jesus ele destaca, enquanto alguns depositavam grandes quantias e daquilo que lhe sobrava, a viúva depositou uma pequena quantia daquilo que ela possuía para viver. Bem, é importante nós observarmos que Jesus ele não está contra quem deposita grandes quantias no cofre e ele não está também achando errado a pessoa doar aquilo que sobra. Isso aqui não está errado, viu? É melhor doar aquilo que sobra do que esbanjar aquilo que sobra. É melhor doar aquilo que sobra do que estragar o que sobrou. É melhor doar aquilo que sobra do que acumular para si enquanto outros passam necessidade. Então, o gesto de doar aquilo que sobra não é um gesto ruim em si. Então, Jesus não está falando da questão nem da quantidade e não é uma questão só de condenar a que a pessoa doou o que sobrou, de forma alguma. Jesus ele está aqui mergulhando numa lógica muito mais profunda. Observemos que aquela viúva, diz o texto, ofereceu tudo aquilo que possuía. Não é uma questão de quantidade, mas é uma questão da atitude. É uma questão de uma atitude de um coração que nós podemos chamar de um coração magnânimo, um coração generoso, um coração que é capaz de ter um gesto de gratuidade, sem querer nada em troca. Um coração generoso como o coração de Deus é generoso. Um coração que se doa e se entrega todo inteiro. Ali naquela atitude, mostrava que aquela viúva estava entregue toda inteira ao seu Deus e àquilo que pertence a Deus.
e ela também não queria nada em troca, porque observe que Jesus ele inicia esse evangelho falando para tomar cuidado com os doutores da lei, que gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados, de ocupar os primeiros lugares, ou seja, porque também tem uma atitude em que eu dou, eu sou generoso, mas na verdade eu quero com isso me autopromover. Eu quero, como nós dizemos aqui no Brasil, eu quero aparecer. Eu quero, ao dar a fazer uma doação, ou ajudar alguém, ou, sei lá, devolver o dízimo, ou fazer qualquer outro tipo de caridade, né? É mais uma autopromoção, uma autoafirmação. E eu quero sempre algo em troca. Então, aquela pessoa que eu beneficiei com a minha doação, ela não pode me desgostar, ela não pode me contrariar, ela não pode pensar diferente de mim. Eu quero que ela me reverencie, eu quero que ela esteja ao meu redor ali, sempre me bajulando. Então, assim, quando eu dou algo de mim para outra pessoa e estou interessado em receber uma recompensa, uma atenção especial, um tratamento diferenciado especial, quando o meu interesse é esse, essa doação ela não foi de coração. Essa doação ela precisa ser purificada. Essa atitude, apesar de boa, precisa de conversão. Porque, lembremos, não está errado doar. E não está errado doar aquilo que sobra. Exatamente para não esbanjar, para não acumular, para não estragar. Mas o problema é sempre a atitude, que revela um coração pusilânime. O que é um coração pusilânime? Pequeno, que não é generoso, que não é capaz de doar-se gratuitamente sem querer nada em troca. E, portanto, não consegue imitar a Deus, porque Deus ele se dá todo inteiro, não reserva nada para si. Olhando para a cruz nós vemos isso, e ele não quer nada em troca. E por isso Jesus exalta a atitude da viúva, porque ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver, ou seja, ela teve um coração magnânimo, generoso, cheio de gratuidade, cheio de generosidade, sem querer nada em troca, sem querer elogio ou nenhum reconhecimento pela quantidade de dinheiro ou pelo sacrifício que ela estava fazendo ali. Então ela deu tudo de si, ela esvaziou-se, ela desapegou-se, ela fez uma renúncia de si. Então é nesse sentido que o gesto da viúva, ele é, digamos assim, um gesto mais profundo. É uma doação onde não está apenas a entrega de um bem material, mas está a entrega do seu coração, da sua vida, de todo o seu ser, porque esse gesto da viúva também retrata o relacionamento dela com Deus e o relacionamento dela com o próximo. Porque se ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver, é uma atitude aonde o relacionamento dela com Deus é de entregar todo o seu coração, toda a sua vida, todo o seu ser, de dedicar-se, de entrega total. Enquanto que, infelizmente, existem pessoas que se reservam, né? Não há uma entrega total na sua relação com Deus. Eu sempre estou colocando poréns, eu sempre estou colocando um entretanto, eu sempre estou fazendo uma consideração, contudo, quem sabe. Eu sempre estou colocando uma reserva, eu sempre estou colocando ali um apego a desejos, vontades,
caprichos, a minha maneira de ser, aos meus gostos. Então, existe aí, nessa relação de dar o que sobra e dar o que sobra ainda querendo ser reconhecido, uma relação onde eu não estou considerando a pessoa para quem eu estou doando. Sou eu que estou no centro, não a pessoa que eu estou doando. Sou eu que quero me autopromover, eu não quero promover a outra pessoa. Então não é uma doação onde está o meu coração. Não é uma doação amorosa. É uma doação que, por mais contraditório que pareça, egoísta. Porque por trás daquele gesto existe um desejo de se autopromover ou de ser paparicado, de receber elogios, de receber reconhecimentos e tudo mais. Mas há também, infelizmente, quem não doe, né? Que eu penso que ainda por cima é outra atitude pior, ou seja, há aquele que não tem o coração generoso e, assim, é indiferente com Deus, é indiferente com o irmão, é indiferente com o sofrimento do outro, é indiferente com a necessidade do outro, é indiferente com, como posso dizer, com as suas obrigações, mas não só obrigações, mas com a sua necessidade de buscar a Deus, é indiferente. Então, ainda existe uma atitude pior, que é essa atitude de, mesmo tendo o que sobra, eu esbanjo, mas não sou capaz de ser generoso. Mesmo tendo sobrando, eu deixo estragar, mas eu não sou capaz de ser generoso. Mesmo tendo sobrando, eu acumulo, enquanto outras pessoas passam necessidade. Então, o que Jesus está elogiando aqui na viúva não é a questão de mais dinheiro, menos dinheiro, de grande quantia, pequena quantia. Não, é uma atitude. Naquela viúva existe uma atitude que é parecida com a atitude de Deus. Uma generosidade, um despreendimento, um esvaziamento de si, uma renúncia de si, um desapego de si, para uma entrega total para o outro. E é essa atitude que a gente precisa ter na nossa relação com Deus, essa generosidade, e também na nossa relação com o próximo. E, claro, sem querer aparecer, sem querer se autopromover ou sem querer receber nada em troca. Eu amo, eu faço bem, eu sou justo, eu ajudo, eu tenho compaixão, eu auxilio o outro, eu escuto o outro, eu dou um pouco do meu tempo para o outro, eu partilho as minhas coisas com o outro ou com a outra pessoa, sem querer nada em troca. É pura entrega, é puro gesto de amor, é puro gesto de generosidade, de gratuidade. E mais, eu me sinto feliz, eu me realizo quando faço isso, porque eu vejo o bem do outro sendo promovido. E assim Deus faz assim conosco. Então é isto que está sendo exaltado por Jesus ali diante daquela viúva que ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ela deu de si. Ela ofereceu aquilo vamos dizer, aquilo que era essencial, porque saiu do seu interior, foi de coração. Aí você pode dizer, Frei, então quer dizer que se não for assim, o que eu dou não serve. Não, serve sim, com certeza. Mas é preciso que nós amadureçamos na nossa fé. E é preciso que nós vejamos que não é só uma questão de
doação, é uma questão de relação com Deus e com o próximo. É uma questão que nos mostra que é importante que nós tenhamos um coração generoso, capaz de fazer gestos de renúncia, de esvaziamento, de desapego, capaz de doar-se todo inteiro a Deus e ser generoso com o irmão sem querer nada em troca. Deus nos abençoe, Maria Santíssima interceda por nós e que o Divino Espírito Santo nos auxilie a ter esse coração magnânimo, grande, enorme, generoso, como o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.